Vamos ler, irmãos, as Escrituras nessa noite, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 5. Capítulo 5 do profeta Zacarias, no finalzinho do Velho Testamento. Vamos dar início à leitura no verso 5 também. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: A sétima visão, a mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isso é um Efa que sai. Mas disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do Efa. E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do Efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o Efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, o profeta Zacarias, o começo desse livro, nos apresenta 8 visões que o anjo deu a esse profeta. O tempo de Israel é um tempo do final do cativeiro babilônico, um tempo em que havia servidão do povo, em que muitos lares judeus haviam se corrompido pelos costumes da Babilônia, pela idolatria, pelo culto aos deuses estranhos, e isso não era agradável ao Senhor. E o anjo dá essa série de sonhos que, diz os historiadores, aconteceram em uma única noite. Isso não está claro e evidente para nós, mas há uma sucessão dentro do mesmo tempo. Aqui foi a sétima visão que o anjo deu ao profeta Zacarias. E nessa visão ele viu um Efa, que é um cesto aonde era medida a farinha daquele povo naquele tempo, mas percebe-se que era um equipamento não notório, porque ele era disforme, porque ele era maior do que o tamanho natural daquele recipiente. Um Efa, ele é uma medida de 22 litros, então ele não caberia uma mulher ali dentro. Mas pela visão que o profeta Zacarias teve, ele viu que tinha uma mulher e tinha uma peça de chumbo sobre aquele vaso, e quando arrancaram a peça de chumbo, que é muito pesada, ele viu que foi colocada aquela mulher dentro daquele vaso. E o anjo falou para o profeta que aquela mulher representava a impiedade, o pecado, o erro, a destruição, tudo aquilo que fosse contrário aos costumes, tudo que fosse contrário à lei, tudo aquilo que não fosse agradável a Deus. E ali ele viu que aquela peça de chumbo pesada foi colocada sobre aquela mulher, tampando aquele vaso, e vieram outras 2 mulheres com asas, onde fica notório que o vento
batia, não era a asa que fazia vento, mas era o vento que sustentava as asas daquelas duas mulheres. E ali, aquele vaso, ele vai sendo enviado para longe. E quando o profeta pergunta, mas para onde vai esse vaso? Para onde estão levando esse vaso? O anjo anuncia que vai para a terra de Sinar, a terra do pecado, porque o pecado seria tirado do meio do povo e seria enviado para o lugar que ele pertence. Ali estava sendo tratadas as visões, querida igreja, da restauração do povo de Israel. Se nós lermos as visões que antecedem a esta, veremos justificação, veremos mudança de cativeiro, veremos que o Senhor foi apresentando ao profeta que haveria uma libertação do povo de Israel, que haveria o reencontro com a lei de Moisés. Mas não poderia haver a plenitude da graça, a plenitude da bênção, se o pecado ainda estivesse sobre eles. Então o Senhor mandou essa visão ao profeta Zacarias, demonstrando para ele com sentido figurado que seria o pecado, a iniquidade seria arrancada do meio do povo, e ela seria transportada para onde ela deveria estar, que fosse a terra da iniquidade. E foi anunciado para aquele povo que seria edificado ali, irmãos, uma casa, um altar, um lugar de adoração para o pecado, e ali ele se manteria permanentemente, mas livrando todo o povo de Israel. E a palavra do Senhor para nós hoje vem nos anunciando, irmãos, que a bênção que o Senhor nos promete, que a libertação que o Senhor nos promete, muitas das vezes, ela não consegue ter a completa solução, ela não consegue estar 100% dentro das nossas casas ou sobre as nossas vidas, porque muitas das vezes tem sobre nós algum tipo de pecado ou algum tipo de iniquidade, mas hoje o Senhor vem nos anunciando que Ele vai tirar toda sorte de iniquidade que paire sobre a tua casa, que paire sobre a sua vida, para que possa edificar as bênçãos do Senhor nos nossos lares. Irmãos, é a palavra que o Senhor nos manda, essa é uma palavra que anuncia uma plena libertação de toda sorte de coisas que te afastam dos caminhos do Senhor. É uma mudança de cativeiro. E quando muda, irmãos, os irmãos sabem como funcionam essas coisas. Tem gente que mora a vida inteira numa casa e chega o tempo que ele muda de casa. E ele muda de casa e ele esquece como era antes. Porque ele passa a viver na nova habitação e ele passa a viver do novo jeito de onde ele está com a família dele, ou sozinho, ou com outras pessoas, e ele, como se ele tivesse sempre vivido ali no meio daquelas pessoas, daquela vizinhança, ele esquece como era. O Senhor está anunciando que haverá a retirada da iniquidade do meio da igreja, do meio da família, do meio da tua vida, do meio da tua mente, do teu corpo. O Senhor vai retirar de sobre nós toda sorte de iniquidade e você já nem se lembrará mais. Porque às vezes nós temos prazer no pecado, nós temos prazer no erro, nós temos prazer no vício, mas o Senhor, para libertar a tua casa, vai lhe tirar a iniquidade do meio de nós. O Senhor vai restaurar, vai renascer uma nova vida, um novo jeito, e esse novo formato é para glorificarmos e testificarmos os favores do Senhor sobre nós. Recebamos essa palavra, irmãos, recebamos essa palavra com fé. O Senhor, por essa visão que deu ao profeta Zacarias, foi tirado e a iniquidade foi transportada. Ela não foi transportada nem pela terra, para que não ficasse nenhum tipo de contaminação, e também não foi pelo céu, para que ela não entrasse nos lugares celestiais. Ela foi transportada entre a terra e o céu, e a tua iniquidade não restará nenhum tipo de
lembrança, não haverá contaminação, porque o Senhor fará uma libertação plena no meio da tua vida, da minha vida, e restaurará os nossos caminhos para que possamos estar prontos para receber o que o Senhor tem nos prometido. Irmãos, e às vezes nós nem sabemos que tem erro no meio da nossa vida. Às vezes nós nem percebemos que estamos em caminhos que o Senhor não se agrada, mas haverá transformação. E a transformação ela vem para libertar, para exaltar, para trazer alegria nos nossos corações e para podermos testificar os favores do Senhor no meio de nós. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. O irmão Samuel virá à frente, agradecer por todos nós, em comunhão.